pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, tem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus, Aleluia! glória, glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Vocês também podem se assentar aí mesmo, aqui mesmo. Senta aí, senta aí. Senta aqui mesmo. Pode sentar por aí também. Amém. Meus irmãos, nós estamos desde a sexta-feira no nosso retiro do coração abrasado. Um encontro que é todo planejado e voltado para que tenhamos um encontro com Deus, para que ouçamos a voz do Senhor e sejamos ministrados com o Senhor
de uma forma poderosa e tremenda. Então, se você porventura está conosco hoje a primeira vez, nos visitando, tem alguém que está a primeira vez aqui com a gente? Ixi, tem uma turma, né? Deixa eu pegar o nome de vocês, espera aí. Aqui à minha direita, tem alguém a primeira vez? Tem aqui uma turma aqui. Como é que é o nome de vocês? Mateus, Carla, Sofia, Cássia, também? Samuel, Samira, rapaz, que bigode no estilo dele aqui, hein? Eu já tentei fazer isso no meu, mas o meu não sobe. Como é que é o seu? Pimenta, é apelido, não é não? Esse apelido é nome? É? Eu não posso falar muito porque o meu sobrenome é Carneiro Coelho. Pimenta não combina muito não, porque vai temperar aí, não dá, não é brincadeira. Tem mais alguém aqui a primeira vez? Aqui? Como é que é o nome da senhora? Helena. Vocês são todos muito bem-vindos nessa casa de oração. Aqui à esquerda tem alguém a primeira vez? Vou começar aqui de trás para frente. Consuelita, que nome abençoado. Nós temos uma missionária da igreja aqui com esse nome. Como é que é o seu nome? Como? Carmen, muito bem-vinda também. Como é que chama? Taira? Daiane. Eu estou sem voz, está ruim, né? Cleiton, benção. Mais alguém aqui à minha esquerda a primeira vez? Amém? Não? Todo mundo de casa? Lá em cima tem alguém a primeira vez? Não? Benção. Então hoje o culto é um pouco diferente. Hoje, tem? Acende lá para mim, lá em cima, lá alguém. Mônica. É que ela fez isso, eu achei que ela estava me dando tchau só. Né? Mônica, Deus te abençoe. Aqui também, como é que chama vocês? Alguém ajuda aí. Evandro. Evane. E a menina aqui, como é que chama? Alice. Vocês são todos muito bem-vindos nessa casa de oração. Hoje o culto é um pouco diferente, porque é a volta do nosso encontro com Deus, do nosso retiro do coração abrasado. Então o que nós vamos ouvir aqui são testemunhos do que Deus operou ali naqueles dias, naquele lugar. Testemunhos de pessoas reais, contando um pouco do que Deus fez, falou ao coração deles. A nossa expectativa com esses testemunhos é que você seja inspirado, tanto para reconhecer que Deus pode fazer milagres na tua vida, quanto para talvez também se despertar para participar do próximo. Nosso próximo será em agosto. Você pode participar conosco também desse retiro do coração abrasado. Eu não estou me entendendo, eu estou com uma sensação de que ninguém está me entendendo por causa da minha voz. Dá para entender não? Tá? Obrigado, minha irmã. Então nós vamos perguntar quem quer compartilhar um testemunho de algo que Deus fez ali naqueles dias. Quem vai ser o primeiro corajoso? Pode levantar, amém. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Kellyane, mas as pessoas me conhecem como Kelly. Mais fácil, né? Antes de falar o meu testemunho que eu vivi lá nesses dias, eu preciso falar também sobre o meu testemunho da minha primeira vinda aqui na igreja. Posso, pastor? Pode. Eu entrei aqui na igreja pela primeira vez em outubro de 2022. Ai, eu tô tremendo. Eu não sou tímida, mas eu tô tremendo. E aí eu estava com meu coração dilacerado. Quando a gente está doente, a gente vai ao médico, né? Mas quando a ferida é na alma, a gente vai para Cristo, para a igreja. E eu me lembro que eu cheguei, e no primeiro louvor eu já comecei a chorar. Desaguei lágrimas. Chorei muito, muito, muito. E uma pessoa da igreja chegou perto de mim e me abraçou. E eu me senti muito acolhida, muito amada naquele dia. Então essa pergunta que o pastor Moisés fez agora, perguntando quem estava vindo à igreja pela primeira vez, eu também naquele dia levantei a minha mão
E eu me senti tão amada e tão acolhida que no domingo seguinte eu tive vontade de voltar. E quando eu cheguei, uma pessoa que eu não lembro quem chegou perto de mim e falou assim: bom que você voltou. E aí eu falei: gente, nunca aconteceu isso, porque eu já fui em outras igrejas como visitante. Eu não cresci numa família de pessoas evangélicas, mas eu sempre tive amigos evangélicos. Então, ir à igreja evangélica para mim é algo normal. Não tinha nenhum problema, nenhum preconceito, nenhum tabu. E eu falei: nossa, essa pessoa me notou aqui. E aí eu continuei vindo e vindo e vindo. Algumas pessoas me conhecem, outras não, porque daí eu passei a vir no culto de manhã. Para mim é mais interessante, eu acordo cedo e tal, enfim. E aí conheci o Gessel, comecei a participar, a frequentar, e hoje faz parte da minha rotina, o G10. E agora, o que eu vivi nesses 3 dias lá do encontro? Eu me senti novamente acolhida e amada. Vou falar primeiro pelos servos, todas as pessoas que estavam lá trabalhando, servindo. E não só o servir pelo ato em si de servir, mas pelo olhar, pelo sorriso acolhedor. Eu me senti amada e acolhida e importante o tempo todo lá. Muito obrigada a todos vocês que trabalharam lá, tá? Pra gente. Bom, eu vivi o sobrenatural naquele lugar. Eu fui invadida. Não, eu vou corrigir a minha fala. Eu fui visitada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente fala em invasão, é algo que a pessoa chega e... Não, eu fui de coração aberto para viver o que eu vivi lá. Então, o meu coração ele estava escancarado para viver o que eu vivi lá. E aí, o meu conselho, a minha dica é: quem não foi, vá. Porque eu não queria nem voltar, queria ficar lá o resto da semana. De tão maravilhoso que foi. E é isso, foi perfeito, foi maravilhoso, foi sensacional. E a minha frase para encerrar é que ninguém explica Deus. E que eu vivi lá, é impossível verbalizar o que eu vivi lá. Foi sobrenatural, real. Senhor, gente. Só um momento. As crianças juniores, nós vamos ter uma programação específica para elas lá embaixo. Se vocês quiserem descer com a idade. O Kids e os Conectados. Dos 3 até aos 11. Tem uma programação lá embaixo. Amém? A paz do Senhor, gente. Eu me chamo Vitor. Para mim foi uma experiência marcante demais esse encontro do Coração Abrasado. Eu cheguei lá muito sem expectativa, né? Só com o coração aberto, né? Mas eu tô saindo assim leve, sabe, com a resposta que eu precisava. Sabe, Deus ele fala ali o momento todo, o tempo todo lá no encontro Coração Abrasado. O tempo todo Deus ele fala ali ao nosso coração e a gente sai dali, sabe, de totalmente diferente. A gente chega lá na sexta-feira de uma forma e sai no domingo de uma forma totalmente diferente, sabe? Que Deus ele surpreende a gente de uma tal forma que a gente não entende. Sabe? Então, você que não participou ainda, recomendo que você participe, porque é extraordinário, é maravilhoso. Boa noite, igreja. Amém. Meu nome é Laura, tô com vergonha, quem me conhece sabe que eu sou muito tímida. Assim, diferente de muitas pessoas que vão, às vezes, sem tanta vontade, sem tanta expectativa, ou porque foi incentivado por alguém, eu realmente me preparei para ir. Eu
jejuei durante a semana, fui com o coração 100% aberto, com muita expectativa, mesmo sem saber o que aconteceria. Só que, de acordo com que as coisas vão acontecendo, a gente imagina que Deus já vai despejar o sobrenatural, algo extraordinário, e não era isso que Deus queria para mim naquele momento. Então, tudo que tinha, questão de libertação, de curas. Mas, assim, tudo que era ministrado na minha vida em relação a isso, era mais uma confirmação do trabalho que Deus já tem feito na minha vida nesses últimos meses. E aí Deus começou a falar muito sobre o simples. Por que você está querendo uma experiência se a minha presença já te basta? Então, Deus falou muito isso. O simples também pode mudar a sua vida. O simples também pode ser algo extraordinário, dependendo do contexto que você está. Só que aí, quando já estava confirmado isso no meu coração, que eu já tinha certeza, não, é o simples que eu vim para viver aqui, Deus mandou algo extraordinário e eu acredito que eu recebi um dom muito legal que eu não imaginava. Mas, assim, no momento de oração em línguas, eu consegui entender o que as pessoas estavam falando, eu consegui interpretar. Amém. Glória a Deus. E foi muito extraordinário, porque eu já tinha desistido de viver algo tão grandioso, mas, assim, nunca imaginei isso, mas as pessoas oravam em línguas e eu entendi em português, era muito claro, assim, na minha cabeça. Eu consegui, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que estavam orando em línguas. Então, isso para mim foi desde o simples ao extraordinário, Deus fez tudo por completo. Então, assim, vá, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo por não ir. Não sei se eu vou conseguir falar. Pode falar chorando. Foi tudo maravilhoso. Realmente, o que o pessoal fala, a gente vai com uma expectativa, mas a gente é surpreendido. Eu acho que um dos maiores defeitos que a gente tem é de a gente achar, fulano precisa, de achar que a gente precisa. Lembro que Claudinho não vai deixar ele estava na casa, a gente estava conversando, e eu falei assim, Claudinho, se você me perguntar hoje o que está faltando, eu consigo te falar que não está faltando. Deus me deu um sonho de uma casa, Deus me deu um sonho de ter um carrinho, de ter um emprego bom, ter uma esposa maravilhosa. Às vezes, muitas pessoas podem falar assim, Lucas, mas é o começo de casamento, né, que às vezes você está um pouco atribulado, não é? Chego no meu serviço até brincando, que a Fernanda todo dia faz uma merendinha para mim, eu levo. Aí o pessoal fala, trouxe merendeira. Aí eu falei assim, pois é, em casa é diferente. Fala que o homem que tem que investir o dia inteiro para colher, ela já está investindo porque vai colher. Enfim, só que eu falei com o Claudinho. Claudinho, em meio de tantas essas coisas, eu acho que está faltando a presença do Pai. Os dias são tão corridos que é como se eu chegasse do trabalho, meu pai estivesse em casa, eu chegasse, pai, cheguei, estou indo para a escola, almoçasse, mas aquela comunhão de sentar na mesa estava faltando. E a coisa que eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mais nada, eu quero só que o Senhor sente, eu quero a presença do Pai. E foi algo transformador. De ser assim, algumas pessoas que me conhecem, sabe, assim, que
Eu gosto muito, na hora da refeição, eu gosto de comer, como pouco, mas eu gosto. De você chegar para comer e sentir a presença do Pai, de não aguentar, pegar o garfo e comer, de tanta presença real. Naquele local era uma presença que você podia palpar. E às vezes, não sei se você se enquadra na mesma situação, no decorrer do dia, é tão rápido, que às vezes a gente fica faltando a presença do Pai. Né? E eu só tenho que agradecer por todos, pelos servos, por todos que ministraram, todas as ministrações, eu chorei do início ao fim. A presença foi tão real, que na hora até de dormir, Deus me presenteou. Cadê o Jucimar? Jucimar falou em línguas a noite toda para mim. Foi, Jucimar? Ele tem um dom de línguas, não sei se tem um de discernimento, mas ele falou para mim. Né? E quem não foi, não perca a oportunidade, porque é algo surreal. Amém? Paz, igreja. Eu não ia falar não, né? Eu falei assim, quem sabe alguém vai falar o que eu ia falar. Se falar, eu não vou. Mas não falou até agora. Eu sou uma daquelas pessoas que foi assim, eu vou. Mas eu não sou nova convertida, já fui de outras igrejas. Meu marido super fechadão já foi em encontro um monte de vezes e eu mesma nunca tinha ido. E aí eu resolvi, não falei meu nome, né? Meu nome é Sandra. Eu sou uma filha amada do Pai. Quem é do GCL 23 sabe. Eu sou uma filha amada do Pai, eu sempre falo isso. E por que eu estou voltando nisso? Porque eu desmistifiquei muita coisa. Eu tenho muito medo que as pessoas coloquem expectativas sobre mim. E eu também não gosto de colocar muitas expectativas. Então, quando o pastor Bruno colocou um vídeo no grupo, ele falou, aumente as suas expectativas. Aí meu marido olhou para mim assim e riu, que ele sabe que eu não gosto de aumentar a expectativa. Eu prefiro pensar pequeno e chegar lá e ser maravilhoso. E realmente, gente, foi a primeira vez que eu fui no encontro e eu me senti muito, 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 muito amada. O Senhor confirmou muito o amor dele pela minha vida. E o Senhor sempre me ama muito através das pessoas. Então, os servos foram um exemplo, assim, de um amor do Senhor pela minha vida. As pessoas que estavam lá nos detalhes, você via Deus cuidando, você via Deus transmitindo o amor dele, confirmando o amor dele no seu coração através dos detalhes. Todas as ministrações são maravilhosas. Nem todas vão se encaixar com o que você já viveu na sua vida, mas sempre haverá uma que fará uma diferença enorme na sua vida. Então, para mim, foi tremendo. Né? Meu marido falou ali atrás assim, amor, foi tremendo, foi tremendo? Me zoando, né? Porque ele sabe que eu não sou muito dessa. Eu falei com ele assim, amor, foi tremendo. Foi maravilhoso, glória a Deus. Peraí, deixa ela aí. O que é? Calma aí. Boa noite. Eu sou católica, venho de uma família católica, mas é uma família muito presente com Deus. Minha mãe sempre muito religiosa, muito fervorosa, e ensinou para nós esse amor e esse temor a Deus. Ela hoje tem 99 anos, 7 meses e quase 8 meses. Em outubro ela faz 100 anos, se Deus quiser. Não era para eu ir nesse encontro, porque eu fiz uma cirurgia e minha mãe não estava bem. Na véspera, ela caiu um tombinho, vou falar tombinho, né? E eu falei, realmente não vai dar para eu ir, eu tenho que ficar com minha mãe. Mas aí eu falei com o Senhor, está nas suas mãos. Se o Senhor achar que eu devo ir, eu vou. E no dia de eu vir, né, na sexta-feira,
minha mãe começou a passar mal, a vomitar. E aí eu falei assim, não vou, não vai dar para ir. E aquela expectativa, e falando com minha filha, que é da igreja, ela e meu genro, meu filho também. Eu ia ligar para ela e ia falar, filha, não vai dar para ir. Mas eu falei, não, eu vou esperar o pai decidir. Eu vou esperar o que vai acontecer. E acabou que o pai falou, seu lugar é lá, não aqui, com sua mãe. E foi realmente maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente já chega encontrando tanto amor, tanta vibração, que a gente fala, puxa vida, antes mesmo de começar, a gente já fala, valeu a pena. Eu tive momentos lindíssimos, mas eu tive um momento que foi mais do que especial. Eu encontrei um momento lá que há mais de 30 anos eu esperava. Há mais de 30 anos, eu esperava que isso viesse a acontecer. Eu sempre falo com meus filhos, com quem eu posso dizer, que a gente não tem que pensar em Deus 24 horas por dia, e sim 25 horas por dia. E sentir a presença de Deus, o amor, o cuidado, a força, a soberania de Deus na nossa vida, não tem como, não existe palavras para a gente poder falar. E eu senti um momento muito especial com o pastor Jefferson. Um momento único entre eu e ele e Deus. E graças a Deus, ele me concedeu o que eu tanto precisava na minha vida. E aprendi que o caminhar é no seu dia a dia, é sempre de mãos dadas com o Pai. Teve um momento lá na igreja em que houve tanta força espiritual do Espírito Santo, que eu pensei o seguinte, Deus quer o céu aqui na terra. Deus quer que nós vivamos aqui na terra nesse clima de amor, nesse clima de união, nesse clima de paz e de energia infinita. Que o Senhor possa acampar no coração de cada um de vocês e que vocês sintam-se convidados para fazer esse retiro. Que Deus abençoe vocês. Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bom? Eu estou sensacional. Eu indo pro retiro, eu perguntei assim pro meu tio, ô tio, eu preciso levar a bola? Falei, bola que vai mais ter, falou assim pra mim. Se quiser até levar protetor solar, pode levar. Um shortinho, falei, então tá bom, vou levar. Mas, as brincadeiras à parte, né? Eu me senti abraçado naquele lugar. Falei com o Senhor, eu quero sentir abraçado por Ti. Senhor, Pai, Papai, Abba, venha sobre mim. Naquele lugar eu me senti tão abraçado, eu me senti tão querido. Eu vi a presença do Senhor ali. Eu senti abraçado naquele momento. E que no próximo retiro venha vir mais gente para lá. Novos rostos para lá. Fala, gente, boa noite, tudo bom? Então, para quem não me conhece aí, eu sou o Vitor. Eu não tem muito tempo que eu estou na igreja, não. Vai fazer uns 2 meses. Mas eu vim na primeira noite com esperança de só ir em mais um culto normal e pá. Só que aí eu fui subir as escadas, do nada o menino me puxou. O Ryan, ele olhou para minha cara e falou, não, você não vai ir com ele, você vai vir comigo. E eu, sem muita esperança, eu fui. E no outro dia, eu cheguei para minha prima e falei, foi sensacional. Eu senti coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida.
E novamente eu fui para esse encontro. Para ver, né, como que era, ninguém queria me falar nada. Foi na curiosidade. E lá eu senti muitas coisas boas, muitas. Nunca senti nada igual. Então, eu recomendo para todos vocês irem. Eu não posso falar muita coisa, mas o que eu posso falar é que foi tremendo. Boa noite, amada igreja. Eu sou o Elton, da Igreja da Olaria. Sim, eu quero agradecer primeiramente toda a equipe do Industrial pelo apoio, pelo carinho, pelo recebimento. É tremendo. E eu consegui quebrar 2 barreiras. Só de eu estar aqui agora falando no microfone com vocês, foi 2 barreiras que eu quebrei. O medo e a timidez. Porque, principalmente na questão do evangelho, eu tenho vontade de fazer as coisas, de chegar na pessoa, falar a palavra de Deus para ela, só com medo me travava, graças a Deus. E só de eu estar aqui agora, eu não tinha coragem de fazer isso aqui, eu tinha medo, eu tinha vergonha de fazer isso aqui. Hoje eu já estou aqui, dentro do ônibus a minha esposa falou, você vai falar? Eu falei, não vou falar. Aí eu estou sentado ali agora, Deus está assim, você vai falar sim. Você quebrou lá no encontro, você quebrou essa barreira. Você precisa mostrar para as pessoas que você quebrou. Então, o que eu tenho para falar para vocês, aqueles que não foram ainda, não percam a oportunidade. Realmente, aquele lugar, Deus fala com a gente de coração. Deus fala de uma forma extraordinária. Gente, não percam tempo. É tremendo. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Larissa e, vamos dizer, eu fui nesse retiro não querendo muito ir. A Luana meio que me forçou. Estava arrumando qualquer desculpa para não ir. Porque eu falei com minha mãe que eu não ia, que era para falar para a Luana, que ela ia conversar com minha mãe, para inventar qualquer desculpa. Só que minha mãe falou assim, não, você vai ficar fazendo o que aqui em casa? Aí acabei que fui. Sem esperança nenhuma, né? Aí, segundo dia, eu estava pensando muito, tipo assim, que o meu sonho sempre foi ser batizado pelo Espírito Santo, vamos dizer assim. E mesmo assim, eu não estava acreditando muito que isso ia acontecer comigo, né? Mas foi. Aí, o segundo dia, Deus falou muito comigo sobre o perdão. Eu sempre tive muita dificuldade de conversar com meu pai. Eu e ele, de vez em quando, sempre briga. E a gente não conseguia ter uma conversa normal. Aí Deus tocou no meu coração que, querendo ou não, Ele é meu pai. E que tudo que Ele faz por mim é pelo bem meu, né, vamos dizer. E a primeira coisa, né, que eu vou fazer quando chegar em casa é pedir desculpa, né, por o que Ele fez e perdoar, né. E nesses dias, sem muita fé, né, eu acabei que, na oração ali, né, acabei sendo batizado pelo Espírito Santo, uma coisa não é normal, né? Mas foi. E foi isso, né, gente? Se vocês tiverem chance, não perca, que é muito bom. Deus fala muito com a gente nesses dias. Meu nome é Nádia, paz do Senhor, sou da Olaria. Pastor Bruno, é tremendo, é maravilhoso. Quando você acha que você está bem,
você está feliz, você está tranquilo. Você não imagina que você vai sair de lá melhor e muito mais feliz. Que o Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida que a gente mesmo impede o agir dele. Mas quando a gente vai para um lugar, fica o coração aberto, disposto, às vezes sem querer, porque eu cheguei a falar que eu não ia, não foi, gente? Eu disse, não vou. Mas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E Ele tira todos os impedimentos para que as coisas que Ele quer fazer aconteçam. Então, se você ainda não foi, vá. Amém? Tá bom, então. Tá bom. Gente, boa noite. Meu nome é Sara e eu acho muito interessante não só contar uma experiência do encontro, mas o que aconteceu antes de eu ir do encontro. Eu sou cristã desde que eu nasci praticamente, mas ao longo da vida a gente vai encontrando Cristo de maneiras diferentes. E no ano passado, esse coleguinha aqui veio aqui e deu um testemunho que me convenceu a ir. Porque a opinião dele até então era a minha. Se na Bíblia está escrito que o meu pai vai me recompensar em secreto, o que eu vou caçar no encontro com Deus? E aí, determinado dia no secreto com Deus, eu tinha ouvido uma ministração anterior na internet sobre unção. E aí eu estava falando com ele, Deus, tem tantas pessoas ungidas no mundo, e eu estou aqui disposta, me usa, eu quero a unção, eu quero falar bonito igual outras pessoas, mas o Senhor até então não me usa do jeito que eu acho que o Senhor quer. E aí ele falou comigo que, às vezes, eu estava esperando receber o banquete, um almoço de café da manhã de hotel, no meu secreto, onde eu só almoço todo dia. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que no secreto de vocês, Deus separa para vocês uma porção de comida, igual o seu pai e a sua mãe separam na sua casa. Mas aqui no Retiro do Coração Abraçado, nossa, o que você tem lá para poder receber de Deus é extraordinário. E eu não posso dizer muita coisa que aconteceu. Então, eu vou usar as palavras de eu digo conhecido meu, para poder entregar para vocês, que eu entrego para vocês assim como eu recebi de Cristo. Que a unção que está separada para vocês pode não ser entregue no secreto, mas que basta você ir buscar em outros lugares o banquete que Ele preparou para você. Paz, igreja. Amém. Bem, eu não ia falar nada, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou e eu sou obrigada a falar, né? Eu fui muito relutante para ir para esse encontro, porque eu já fui em vários encontros, vários. Já fui em vários que teve na nossa igreja, de mulheres, outros também que já teve, eu já fui. E Deus me pediu para que eu falasse, porque eu creio que muitos que estão aqui já foram em vários encontros também. E quando são convidados a ir nesse encontro do coração abrasado, fica meio relutante em ir, porque fala assim, eu já vivi várias experiências, para que eu vou estar lá novamente? Eu já sei tudo o que vai acontecer lá. E eu fui com esse pensamento, eu fui com essa mentalidade. O que eu vou fazer lá? Mas aí o pastor Bruno está assim, não, vocês têm que ir e tal. Aí, para agradar o pastor Bruno, né, porque está lá na igreja, a irmã Débora, a esposa dele, aí eu virei para o meu marido e falei com ele assim, nós vamos então. Somos obedientes, obedecemos o nosso pastor, graças a Deus por isso. Aí eu falei assim, mas eu vou por ir, porque eu já sei o que vai acontecer lá. Não tem nada de novidade. Mas, pessoas, quem já foram em outros encontros, se tiverem oportunidade, vão, porque a experiência é completamente diferente, é tudo muito organizado, muito arrumado, as pessoas são muito atenciosas, muito carinhosas, e sem contar que a presença do Senhor é tremenda naquele lugar. É assim, é uma presença irreconhecível, você sai de lá assim, se você entra com
trocentos mil quilos nas suas costas, você sai leve, tranquilo, muito bom. Então, não fiquem, não falem assim, eu já fui, não vou. Vai, porque vai ser muito bom para vocês. Graças a Deus por isso. Cumprimentar a amada igreja, com a paz do Senhor. Gente, eu participo do GECEL com o pastor Bruno. E há alguns GECELs atrás, eu falei com eles lá. E eles ficaram bem decepcionados comigo. Eu vi na cara deles que eu achava que lá não era o meu lugar. Que a igreja do Olaria não era o meu lugar. E eu percebi a frustração no olhar de todo mundo. E depois eu fui embora com aquilo para casa, né? E as coisas foram acontecendo e o pastor falou comigo assim, eu preciso que você reúna as pessoas que vão para o encontro com Deus. Aí eu falei, logo eu, né? Que nem me sinto parte. E foi aí que eu comecei a me sentir parte daquela família, daquela igreja. E graças a Deus, a gente conseguiu, né? Deus foi trabalhando e a gente conseguiu levar pessoas que, não que as outras não precisam, né? Mas pessoas que realmente precisavam estar lá. E as pessoas foram agraciadas com a presença de Deus, assim como eu também fui. Eu saí sem expectativa alguma de casa. Já estava há algum tempo sem expectativa. Tinha uma semana que eu tinha conversado com o pastor que eu não queria mais viver. Que eu queria largar tudo e acabar com aquilo ali que eu estava sentindo. E parece que há 15 dias atrás, o meu mundo todo resolveu cair na minha frente. E eu falei, pastor, ele falou, deixa eu te ajudar. Eu falei, eu não quero ajuda. Eu quero acabar com o que eu estou sentindo. E o pastor falou assim, você vai conseguir e eu vou te ajudar. E é o que ele tem feito todos os dias. E na sexta-feira, tudo deu errado. Eu briguei com a minha chefe, porque ela não queria me liberar. E quando cheguei no encontro, eu falei assim, agora acabou. O que ficou lá fora, ficou lá fora. Eu vou viver o que o Senhor tem para viver aqui comigo. E eu consegui viver o melhor do Senhor naquele encontro. Eu consegui me encontrar primeiro, antes de encontrar com o Senhor. E vários testemunhos. Parecia que as pessoas estavam falando a minha vida ali. E eu falei, Senhor, eu quero viver tudo que todo mundo está vivendo. E quem não se sentia parte daquela igreja, hoje eu falei assim, pastor, próximo seminário eu preciso estar no seminário. Então, eu agradeço muito a Deus e vão ao encontro. Que é de cima diferente. Mas, meu nome é Isaac, boa noite, igreja. E, na verdade, eu estava fugindo do encontro, vou ser bem sincero, porque alguns dos meus amigos já foram, minha esposa já foi, e eu ficava fugindo, eu falava, não, eu vou, pode deixar. E sempre surgia a oportunidade, onde que eu trabalho, no caso, trabalho no sábado. Então, eu vou falar que eu vou, mas como eu trabalho no sábado, eu falo, não vai dar nunca, eu vou trabalhar. Mas só que aí eles me deram férias. Aí não teve desculpa mais. Eu fui, mas eu fui com a cabecinha, não tive uma infância sofrida, graças a Deus tive um lar cristão, então vai ser bastante tranquilo lá para mim. Só que, chegando lá, como muitos de nós têm, aquelas atitudes, aquelas práticas que só a gente faz, escondido de todo mundo, que ninguém sabe, a gente é confrontado diretamente nisso. E eu pude ser confrontado diretamente nisso. E hoje eu posso falar que eu fui liberto, sou a nova pessoa, e pude valorizar o quanto foi importante o meu pai na minha vida, minha mãe na minha vida, a esposa maravilhosa que Deus me deu, que me ajuda em tudo que eu preciso. Em especial também agradecer todo mundo que serviu lá, porque, não vou dar nenhum spoiler aqui não, mas até do tema mais cabeludo que ninguém quer falar, ninguém quer tocar, os ministros, os pastores têm um cuidado de falar, uma forma de chegar, que você se sente à vontade de se abrir ali para ele. Então, quem está fugindo do encontro igual eu,
toma posição, já se planeja para ir, agosto vai ter, já conversa lá na empresa, não arrume desculpa não, que vai ser maravilhoso para todos vocês. Paz. Eu sou a Júnia, do Lino. Paz do Senhor, irmãos. Eu já sou cristã há um bom tempo, né? Eu me converti bem novinha, na minha adolescência. E a gente vai crescendo, passando experiências com Deus. Mas, na correria do nosso dia a dia, muitas vezes a gente não esquece do Pai, a gente convive com Ele, fala com Ele. Mas, muitas vezes, nós não nos assentamos mais à mesa com Ele, para ouvir ali no pé da orelha, do ouvido, coisas que Ele tem para a nossa vida. E eu estava, ao longo de um tempo já, vivendo uma rotina muito corrida. E eu estava passando momentos assim que, quando eu cheguei aqui, pastor, na mesa, para etiquetar as bolsas, eu ainda perguntei, lá tem Wi-Fi? Oh, meu Deus! Porque, assim, era uma preocupação do meu coração. Meu Deus, meus grupos de trabalho, as meninas da escola vão mandar coisa, tem reunião de pais segunda-feira. Eu ainda cheguei com essas coisas na cabeça, né? Com as minhas responsabilidades de trabalho. Mas eu tinha essa preocupação. Agora eu falo que, quando eu cheguei lá, eu nem me lembrei de celular, irmãos. Nem lembrei de celular. Eu não lembrei de nada. Porque ali eu entendi que foi um verdadeiro Peniel na minha vida. Foi um lugar realmente de encontro com o Pai. Ali Deus restaurou meus sonhos, que eu estava assim, havia até esquecido, labachurianda laias. Oh, decanta, labachurianda laias. E o Pai nos traz no colo, e Ele restaura os sonhos. Eu senti Deus me pegando no colo nesses dias. Eu senti Deus falando comigo à mesa. Ele me convidou à mesa para sentar lá, basurianda laias. Oh, decanta labas. Alabarrachurianda laias. Amamos Deus, mas Ele quer que a gente esteja no colo dEle todos os dias. E o encontro para mim foi um encontro com Ele, foi um assentar à mesa. E eu recomendo você também ter esse encontro com Deus, esse Peniel. Para mim foi muito especial. Eu louvo a Deus por tudo que Ele fez. Ele começou a fazer na minha vida naquele lugar. Glória a Deus. Oi, gente, boa noite. Eu não ia no encontro, eu nem sabia o dia do encontro, eu sabia que ia acontecer, mas eu não ia. Até que o pastor Samuel me mandou mensagem falando assim, você vai sim. E aí ia ser no outro dia o encontro, eu falei, nossa, eu tô tão nervosa, meu Deus. E eu fiquei tão nervosa que comecei a mandar mensagem para um monte de amigo meu, falando, nossa senhora, o que será que vai acontecer lá e tal. E comecei a perguntar e eles não falavam nada, eu comecei a ficar com raiva deles. E ninguém falava nada que ia acontecer. Mas, assim, gente, eu descobri feridas que, para mim, estavam curadas e não estavam. Traumas que eu vivi, que foram, assim... Ai, não quero chorar, mas, enfim. Foram traumas muito grandes na minha vida, que ainda não tinham sido esquecidos, não tinham sido curados. Pessoas que eu tinha que ter tido perdoado e eu não tinha perdoado. E eu consegui perdoar o meu pai, que hoje está lá na casa dele, com a família dele, mas eu perdoei ele. Eu consegui perdoar minha mãe. E agora vai ser uma nova história, né, mãe?
foi tremendo. Eu tinha muita antipatia dessa palavra, porque eu perguntava para o pessoal, como é que foi lá? Foi tremendo. Ai. Eu quero saber direito, foi tremendo. Eu não vou nesse trem, não. Vão. Não, pode ir, vai com Deus. Eu não gosto de coisa tremenda, não. Eu gosto de negócio sério, não gosto de, sabe? Um dos personagens da Bíblia que sempre me chamaram muita atenção, ele é escondidinho, ele não dá muito o ar da graça, mas ele sempre me chamou a atenção. Foi o irmão do filho pródigo, né? Ele tinha tudo à mão, não usufruía de nada, estava acostumado com a casa do pai, estava acostumado com a cobertura perfeita, estava acostumado com tudo. E não aproveitava nada que estava ao dispor dele. Até o dia que ele foi tremendamente tocado por uma situação terrível que vocês sabem lá, que o irmão chegou, ele foi querendo matar o irmão. Não queria matar ninguém, não. Queria que todo mundo vivesse, feliz, abençoado. Mas eu não tinha o costume mais com a mesa do pai. E o pessoal que me conhece sabe, eu sou muito transparente, me perguntava, o que você vai fazer? Eu não sei. Ninguém me contou, eu já perguntei todo mundo, mas eu sei que eu vou lá, vou levar a Cristina, minha amiga, e para ela lá o negócio vai ser tremendo. Gente, quando você entra lá, você já recebe aquele impacto, aí você já entende. Eu entrei numa dimensão diferente aqui, tem um trem tremendo por aqui, eu não sei o que é não. Aí, a gente se sente uma celebridade no lugar, assim. Menino, gente, desde a hora que a gente põe o pé... Pera, não tem jeito não. Pera. Você literalmente é transportado para um outro lugar. Você pensa, uai, gente, que lugar é esse aqui? E eu falei com o pessoal assim, olha, eu não sei não, eu só sei que tem uma mesa para mim e eu vou sentar nela. Entenderam? E a palavra de Deus é o seguinte, é aquilo que o irmão do filho pródigo recebeu do pai, quando ele foi questionar a situação dele. O senhor não me deu nenhum cabritinho, o pai falou, meu filho, tudo que é meu é teu. Essa é a palavra de Deus para a minha vida, que me impactou profundamente. Eu não sou mais a mesma pessoa. Minha filha, tudo que é meu é teu. Igreja, tudo que Jesus conquistou ali naquela cruz é para você. Paz, Senhor. Vou iniciar falando uma semana antes. E me deixa super emotiva. A gente recebeu uma notícia do meu pai que não estava legal. Ele estava com câncer de próstata, mas eu creio que já foi curado. E aí, a gente recebeu uma notícia muito ruim. E eu lembro que eu estava sozinha em casa e eu comecei a chorar muito. Falei, Deus, você não me escuta. Você não está comigo, você não está com a minha família. E passamos, e eu falei, vou para o encontro, porque eu sei que lá Deus vai falar comigo sobre a cura do meu pai. Chegou lá, eu falei assim, estou sentindo. Deus vai falar que ele foi curado. Gente, não foi nada disso. Deus falou que a cura está em mim, que eu sou a cura da minha família. E ele não falou nada que meu pai vai ser curado, ele falou para a gente crer. E ele falou que estava curando em mim, que eu precisava ser curado e não meu pai. E eu creio na cura do meu pai, eu creio que eu vou voltar e vou contar o testemunho que meu pai foi curado em nome de Jesus, mas lá eu recebi a cura. Lá eu fui batizada com o Espírito Santo, nunca tinha sido batizada, e eu vi coisa assim, ó, fora de outro mundo. Eu sentia que eu estava nas nuvens e não me dava vontade de sair, eu queria ficar lá rodando, e estava uma coisa muito... Gente, vocês têm que ir para vocês verem como que lá não dá para explicar. Só vocês indo mesmo, para vocês sentir a presença de Deus lá. A gente acha que sente a presença de Deus dentro do quarto, né? Entra pro seu quarto, fecha a porta e ora. Lá você sente assim, ó, qualquer espaço. Você vai no banheiro, você sente Deus. Você vai na cozinha, você sente Deus. Você sai no corredor, você sente a presença de Deus. Então, assim, bom para você sentir essa presença, porque é muito bom. Paz do Senhor, igreja. Amém.
eu fui com o coração bem aberto. Eu precisava de uma resposta de Deus. Eu precisava me sentir amada por um pai. E eu tinha muitos problemas com o meu pai, né? E eu precisava muito entender o que era amor de um pai. Porque uma vida toda eu lutei por isso. Para ter um amor de um pai. E eu fiz o errado, eu fiz o certo, eu fiz tudo o que tinha que fazer para tentar chamar a atenção de um pai. E algumas semanas atrás, né, aconteceu umas coisas muito ruins. E aí eu falei com Deus, chega. Eu não preciso mais desse amor, desse pai, sempre que eu tenho um pai tão grande que me ama dessa forma. E aí, então, deu a oportunidade de ir no encontro. E eu já tinha participado de outros encontros, mas esse foi especial. E lá eu pude sentir o amor verdadeiro de um pai. Lá eu pude entender um pai que não vai me abandonar, que não vai me deixar, que não vai me dizer palavras que vai me machucar. E eu precisava ser curada, porque tendo um pai que não era bom, eu tinha medo de ser uma mãe que não seria boa. Eu tinha medo de perder toda a minha família por uma questão de espelhos que eu tive que não foi bom. Mas, glória a Deus, Deus me curou, Deus me chamou de filha, me sentou à mesa e agora é só fazer a vontade dele. Bom, gente, meu nome é Luciana. Vocês não têm noção da barreira que eu estou quebrando aqui. Renata, antes de vir, falou comigo. Você é muito tímida, né? Eu sou. Então, assim, eu fui realmente com expectativas. Só que foi além das minhas expectativas. Lá, você sente a presença de Deus na mesa, no banheiro, na hora do banho. Água caindo, você sentindo a presença de Deus. Cheguei lá com um fardo pesado. Não posso olhar para meu filho ali, para meu marido, não vou chorar. Mas saí leve. Primeira vez que eu fico tanto tempo longe do meu filho. Sou aquela mãe super protetora. Mas sabe, quando você chega lá, você se desconecta de tudo. Tudo lá fora, você esquece de tudo. É você e Deus. Só você e Deus. Eu só tenho uma palavra para falar mesmo. Acho que o que todo mundo já falou. Ele é tremendo. Ele é tremendo e foi maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. E eu acho que eu dei muito orgulho para o meu marido que está aí me filmando. Irmãos da paz, meu nome é Kessia, eu sou um pouco tímida, mas eu tenho pedido Deus para trabalhar isso em mim, porque eu acho que quando a gente entrega o coração a Deus, eu já sou uma pessoa que eu fui criada na igreja cristã, mas sempre fui tímida, né? Já fui até mais tímida do que eu sou hoje, mas quando a gente entrega o coração para Cristo, de verdade, Ele vai quebrando aos poucos essa timidez e a gente que é cristão, a gente não pode ter vergonha de servir a Ele verdadeiramente. E o que eu senti lá no encontro, irmãos, de verdade, eu não sei falar, assim, é uma coisa assim que te anestesia. Você vê ali a presença de Deus em todo o tempo, até na hora que você está fazendo uma refeição, eu sentia Ele e passa coisas na sua cabeça assim como um filme. Tudo que você já viveu, tudo que você já passou, volta tudo à sua mente, aí você vai tendo uma retrospectiva do que você já fez, se foi das coisas erradas que a gente faz. Então, assim, eu não sei explicar exatamente, mas é uma coisa maravilhosa. Quem não foi, gente, vá. E o inimigo, nessa semana do encontro, ele tentou me impedir, ele fez algo que me chateou. Só que eu não ia desistir. Ele queria isso, porque é isso que ele quer. Quando você tem um propósito de ir num encontro como esse, e eu já fui em outro encontro, gente, mas esse é diferenciado, acredite.
E nessa semana eu falei, não vou desistir. Agora que eu vou mesmo. Porque quando acontecem coisas ruins com a gente tem que pensar o seguinte, não, a gente não deve desistir, é aí que a gente tem que ir. Porque é isso que ele vai querer derrubar a gente de qualquer forma. Mas quem não for, vá, gente. Eu estou anestesiada até agora. E achei que eu ia desidratar, de tanto que eu chorei. Porque eu acho que Deus, Ele toca na gente de várias formas, né? Tem pessoas que falam em línguas, tem pessoas, né, que se decaem assim, no chão, mas eu choro. Assim, eu choro porque eu sinto o quanto que Ele é maravilhoso comigo, tem feito coisas boas e me protegido a todo tempo. Então, assim, é uma experiência muito, muito boa. Não posso falar mais nada. Então, quem não foi, vá com o coração aberto também, porque Ele só entra se você permitir. Boa noite, irmãos. A paz. Na verdade, eu não iria também. Fui para agradar meu amigo pastor Bruno. E eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu há uns 2 meses, há 1 mês. Eu estava na cozinha com meus filhos, aí eu falei para eles assim, que a minha filha é essa e aquela ali. Eu falei para eles assim que eu queria um presente, que eu queria ir no show no Samba Prime. Elas viraram para mim e falaram comigo assim, mãe, esse presente a gente não vai te dar. No dia do Samba Prime, a senhora vai estar na igreja com a gente. Eu debochei da cara delas. Eu falei, eu? Na igreja? Jamais. E eu frequentava a igreja, já fui em vários encontros. Eu era diaconisa, eu dançava na igreja, tudo. E desviei. Só que elas falaram comigo, a senhora vai estar na igreja com a gente. Eu, não vou estar. Aí Deus colocou essa pessoa maravilhosa e essa pessoa maravilhosa na igreja e me conquistou de todo o coração. Aí eu fui no encontro assim, eu vou. Não tenho nada para fazer, meus filhos estão indo. Mas chegou lá, Deus falou comigo. E eu vou fazer uma coisa e vou falar uma coisa aqui agora. Todo encontro que eu ia, falava assim, você tem que perdoar uma pessoa. Você tem que perdoar uma pessoa. Eu, tá bom. Só que o pastor que pregou lá, falou, né, você tem que perdoar aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa assim, assado. E eu tinha só uma pessoa na minha frente. E eu quero que ela venha aqui, ela está aqui. Eu quero que ela venha aqui, que eu perdoo ela de todo o coração e que eu amo ela muito. É você, minha mãe. É assim que Deus faz, queridos. Talvez Deus está falando contigo e também você tem alguém que precisa perdoar, pedir perdão. Não deixe para amanhã. Sente-se aí mais um tanto. Quem que agora perdi a fila? Aqui, ó. Gente,
Gente, boa noite. Eu só vim porque a Débora tá ali desde o começo me cutucando e agora o pastor Moisés também, né? Então eu vim aqui falar. Gente, então, é o seguinte, eu só tenho para dizer para vocês o que todo mundo já falou, é tremendo demais. Eu cheguei lá com muita expectativa, mas logo no começo meu coração fechou. Vou falar uma coisa aqui que ninguém falou, né? O meu coração fechou de tal forma que eu queria vir embora de qualquer jeito. E eu comecei, eu quero ir embora, e eu fechei meu coração. De uma tal forma que eu senti raiva, muita raiva. E eu ficava sentada assim no banco. Gente, eu comecei a escrever no papel, que ódio, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei tantas expectativas em vão. E eu tenho 2 crianças pequenas, eles ficaram com meu esposo, e eu fiquei assim, o que eu fiz? Para que eu deixei meus filhos em casa sem eu para estar aqui para isso? Mas aí eu comecei a sentir uma força maligna, de uma tal forma que eu não conseguia erguer meu corpo. E aí Deus foi me quebrando, né? E aí com um simples gesto que a Renata encostou a mão em mim, ali eu fui quebrando. E teve uma ministração, e ali eu me rasguei de uma forma que tudo que eu estava sentindo, todo aquele peso que a gente chega lá, que todo mundo aqui, eu tenho certeza que chegou, porque a gente chega aqui todo mundo empolgado, esperando para ir, mas na hora que você chega lá, alguma coisa acontece, ou você vai ficar maravilhado de cara, ou você vai fechar. E eu fechei meu coração, fechei de verdade. Foi começar Deus a ministrar em mim no sábado de tarde. Olha para vocês verem, eu fiquei depois assim, eu perdi tanto tempo aqui que eu podia ter aproveitado. E eu fiquei lá, eu não vou deixar Deus entrar. Ele não vai entrar, eu vou sair daqui pior do que eu entrei, mas eu não vou deixar. E aí, Deus me quebrou e eu vi ali de uma ministração, que eu não posso falar muita coisa, né? A gente tem que falar em códigos aqui, mas teve uma coisa que aconteceu que eu me vi lá. E aí, toda aquela dor que estava reprimida há anos, de muita coisa da infância veio à tona. E aí a única coisa que eu percebi era que o diabo ele queria roubar de mim a oportunidade que Deus tinha me dado. E aí eu falei, eu não vou sair daqui assim. Eu vou sair daqui uma nova pessoa. E aí, quando eu cheguei aqui, aliás, mais uma coisa eu tenho para falar lá, Deus ministrou em mim a alegria. Teve uma ministração da alegria e eu não conseguia parar de rir. Eu olhava para todo mundo assim e ria. E muita gente ficou me olhando assim. Eu falei, gente, eu não estou doida, eu não consigo parar. E a tristeza saiu. E eu me senti tão feliz de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Porque era a alegria de Deus voltando para dentro. Porque aos olhos humanos eu tenho tudo o que eu sempre quis. Deus me curou de um câncer, eu tive os meus filhos, eu tenho meu esposo. O meu sonho realizado, a minha família, mas não era o suficiente. Porque o que faltava era Deus, era a presença de Deus, era o Pai, é sentir Ele lá e sentir a presença de Deus de uma forma que eu não sentia há muito tempo, há muitos anos. Então, assim, gente, só vai. Não percam a oportunidade. Vai se você não tiver vontade, vai se você não quiser, porque é aí mesmo que Deus vai te pegar. Quando você não quer, Deus faz uma obra assim que eu estou maravilhada. Eu não tenho palavras para descrever o que Deus fez comigo naquele lugar. E é isso, só vai. Boa noite. Eu vou contar, vou falar do outro lado, que é de estar servindo. Eu sempre fui aquela pessoa que, como a Sara falou, eu debochava do encontro como quem não queria ir, porque tenho Deus em todo momento na minha casa, mas só quem viveu lá não tem palavras para explicar o que é o encontro com Deus. E depois do meu encontro com Deus, eu mudei, tive altas caminhadas ainda, e hoje em dia, sendo uma pessoa que cresceu bastante, amadureceu bastante, eu pensava, e aí, eu vou servir em quê? Beleza, eu já saí de ministério porque eu não sentia ministrado servindo e tal. E a Renata me chamou para tocar no encontro. E eu, na hora, falei, não, tocar, aí você me quebra. Como é que... Sem ensaio, sem tempo para pegar a música, como é que eu vou fazer?
Aí eu conversando com o Bruno pegou um texto bíblico e me mostrou, ele fez, a gente leu junto. E ele falou, você vai estar servindo e vai ser ministrado aonde você estiver. Se você vai estar servindo ou se você vai estar sendo ministrado. Uma coisa que todo mundo aqui vai concordar comigo, quem está servindo é tão quão ministrado quem está lá para ser ministrado. E nenhum encontro é igual. E se você já foi, vá servir. Porque é como se fosse um novo encontro. Algumas coisas são completamente diferentes. Pessoas que estão tendo ministradas lá, você também é ministrado. E eu tive uma experiência de escutar um coral de anjos cantando junto com a gente. E Deus falando nitidamente comigo assim, vocês nunca estão ministrando sozinhos. Sempre estarei ministrando com vocês. E novamente, de noite, quando já estava todo mundo dormindo, eu escutei nos corredores, pessoas andando, intercedendo. E era muita gente. Aí eu, curioso, saio da minha cama, vou lá, ver o que está acontecendo. Gente, não tinha ninguém. E Deus falando de novo, você aqui não para. Eu vou estar intercedendo por vocês 24 horas. E é assim nas nossas vidas, 24 horas, Deus, no momento que a gente acorda, no momento que a gente deita, Ele vai estar com a gente. Então, não é só vir aqui na igreja e sentar e escutar a pregação. Tenham sede em servir a igreja. Tenham sede em servir o Espírito Santo. Que assim a gente edifica a gente e as outras pessoas. Boa noite, igreja, tudo bem? Para fechar aqui os testemunhos, quero falar com vocês o seguinte. Dei um sustão no pastor Moisés lá no encontro. Se vocês querem descobrir como isso aconteceu, vai no próximo encontro. Fake news. Amém, irmãos? É recorrente a palavra tremendo, Deus falou comigo, Deus fez. Mas o importante, queridos, é que de fato nós tenhamos uma experiência profunda com o Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa vida para estar com Deus. Nós temos às vezes a ilusão de que nós fomos nos encontrar com o Senhor. Mas a verdade é que Ele está a todo tempo vindo se encontrar conosco. Essa é a especialidade dEle. A gente vive fugindo, se escondendo, desde lá do Jardim do Éden. E o Senhor vive vindo ao nosso encontro. Ele fez isso ao enviar seu Filho, ao se fazer homem, ao vir a este mundo, ao habitar entre nós. Ele veio ao nosso encontro para ter comunhão conosco, para nos salvar. Lá em João, no capítulo 4, nós lemos a história de Jesus com a mulher samaritana. E esse texto é interessante porque no verso 4, diz assim, era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Mas o verso 3 nos informa que ele deixou a Judeia e ele estava indo em direção à Galileia. A Bíblia ela é rica em detalhes e ela nos informa a rota que Jesus estava fazendo no versículo 3. E no versículo 4 ela diz que era necessário que ele passasse em Samaria. Quando você estuda a geografia desse lugar, a geografia bíblica, você vai perceber que a rota que Jesus estava fazendo não passava por Samaria. Ou o melhor caminho que ele poderia tomar não era passando por Samaria. Então vamos contextualizar um pouco para que você entenda. Era como se dissesse assim, Jesus saiu de Contagem em direção a Betim e era necessário que ele passasse em Confins. Você que conhece a região aqui, você sabe que não é o caminho, não é o trajeto. E é isso que a Bíblia está dizendo.
Ele estava indo de um lugar para o outro, mas era necessário que ele passasse num terceiro lugar. E aí depois a Bíblia nos mostra o porquê que era necessário que Jesus fosse a Samaria. Mais ou menos ao meio-dia ele chega nessa localidade e uma mulher está no poço, tirando água. Uma mulher que estava nesse horário, meio-dia, pleno luz do sol escaldante, porque ela não poderia ir no horário que era costume das outras mulheres. As outras mulheres costumavam acordar cedo, tirar água do poço para o dia, para cozinhar, para lavar a roupa, lavar os tachos. Mas essa mulher tinha que ir debaixo do sol escaldante, tirar água. Por quê? Porque essa não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher que havia tido muitos maridos na sua vida. Tinha tido uma vida de pecados, uma vida que era escandalosa para aquela sociedade. Então era uma mulher mal vista por todos, era uma mulher desprezada. E para evitar o encontro com outras mulheres que eram consideradas de família, dignas e etc., essa mulher tinha que ir ao poço ao meio-dia. E quando o texto diz que era necessário que Jesus passasse em Samaria, se você continuar lendo o texto, você verá que o que Jesus de fato foi fazer ali foi ter um encontro com esta mulher. Ele encontra esta mulher junto ao poço e ele fala ao coração desta mulher. E ele pede que esta mulher lhe dê água. E a mulher fica chocada porque ele era um judeu e os judeus não conversavam com os samaritanos. Jesus disse para ela assim: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva. E a água que eu tenho para te dar, ela saciaria para sempre a sua vida. Aquela mulher não entende muito bem. Acha, no primeiro momento, que Jesus está falando da água como nós a conhecemos. Mas o que Jesus estava falando é que Jesus era capaz de saciar a sede da alma daquela mulher. Então aquela mulher, ela pergunta: como é que você vai tirar água do poço se você não tem balde, não tem cântaro, não tem nada? E Jesus começa a conversar com aquela mulher. A segunda coisa que Jesus fala com ela é que Jesus confronta aquela mulher. Jesus traz à tona a realidade da vida que ela se encontrava. E ele disse: olha, mulher, vai lá e chama o seu marido. E ela falou assim: eu não tenho marido. E aí Jesus disse: você disse certo, porque você não tem marido, porque você já teve vários maridos. E esse homem com o qual você vive hoje não é o seu marido. Aquela mulher reconhece que Jesus é profeta. E aí ela decide fazer uma pergunta inteligente, espiritual. E ela diz assim: nós estamos esperando um enviado de Deus, um Messias. Você sabe me dizer quando ele vem? Jesus diz para ela, e a primeira vez que Jesus revela a sua identidade de forma tão clara, e é para essa mulher, ele diz para ela assim: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Naquela conversa, ela prossegue, aquela mulher tem um encontro real com Jesus. Aquele encontro é tão tremendo, é tão transformador, é tão extraordinário, que aquela mulher larga o seu cântaro, ela esquece o que ela foi fazer naquele poço, ela deixa a água que ela tirou ali, e ela vai correndo para a cidade, para contar para outras pessoas. Uma mulher que não podia conviver com os outros, agora está pregando o evangelho para muitas pessoas. As pessoas conseguem ver a transformação naquela mulher. Tem coisa que não tem como explicar, mas eles conseguem olhar para aquela mulher e eles conseguem ver que ela está diferente. Então eles decidem ir atrás dessa mulher para ver quem é esse Messias, quem é esse enviado de Deus que ela tanto fala. Enquanto eles estão vindo, Jesus está conversando com os discípulos e ele vê essa multidão chegando e ele diz: olha lá, os campos estão brancos para a ceifa.
e ensina os discípulos que eles deveriam fazer como essa mulher estava fazendo, que eles deveriam se tornar missionários como esta mulher se tornou. Talvez você achou que ia ser mais um culto, talvez você veio porque um dos seus familiares está aqui, talvez você até veio para se encontrar com Deus, mas a verdade é que Deus veio ao seu encontro mais uma vez nessa noite. Talvez você está junto a um poço da vida, mas Jesus veio ao seu encontro. E Ele tem uma água para te oferecer. Ele tem algo para te dar que homem algum pode te dar. O dinheiro não tem condição de te dar. As posses não tem condição de te dar. Nós tivemos mais de um testemunho aqui que falou: eu tenho tudo que alguém pode querer, mas tudo que a gente pode conquistar aqui não nos dá o que só Jesus pode nos oferecer. Uma água que sacia a nossa sede e que preenche o nosso interior e faz de nós pessoas transformadas. A verdade é que no caso dessa mulher samaritana, ela tentava preencher o seu vazio com relacionamentos com outros homens. Nós somos iguais a ela. Algumas pessoas escolhem tentar preencher o seu vazio com relacionamentos. Outras tentam preencher com diplomas na parede, com cursos, para se sentirem importantes, valiosos. Outros tentam preencher com vícios, bebida, glutonaria, outros vícios qualquer. Outros tentam preencher com lazer, viagem, hobby. Outros com ostentação, com compras. E estamos nós todos, igual a esta mulher, às vezes, tentando saciar uma sede que só pode ser saciada com a água que Jesus tem para nos oferecer. E Ele te trouxe aqui nessa noite. E Ele veio ao seu encontro nessa noite. E Ele te oferece água viva. Ele te oferece de beber de uma água que só Ele pode te dar. E uma água que resolve todos os teus conflitos interiores. Uma água que sacia a tua alma. Uma água que restaura relacionamentos. Uma água que produz o perdão, o liberar do perdão e o receber do perdão. Uma água que traz vida e vida em abundância. E é isso que Ele quer nos dar também nessa noite. Talvez você não foi no encontro como nós, mas há uma porção de Deus para você nessa noite. Você faz parte dessa parte final. Há uma porção de Deus ainda para nós nessa noite. Deus quer nos dar algo. Deus quer nos ofertar algo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Todos nós a fechar os nossos olhos. Nós vamos cantar essa canção que é inspirada na história desta mulher. Nós vamos cantar uma canção que é inspirada nesse texto bíblico. E eu gostaria que, se você conhece a letra, que você fechasse seus olhos, que você cantasse a Deus, adorasse ao Senhor. Se você não conhece a letra, você pode olhar ali no telão, mas fixa o teu olhar no telão, não se distraia com nada. E deixa o Senhor falar ao teu coração, deixa Jesus te oferecer uma água diferente nessa noite. Você pode falar: pastor, mas eu já bebi. Mas Deus tem mais, Ele é uma fonte inesgotável, inesgotável. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua
fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Você pode abraçar quem está do seu lado e orar com essa pessoa nesse momento. Comece a orar por ela, ore por sua vida. Deixa Deus usar você nessa hora. Ministra a graça de Deus sobre a vida dela. Ministra a unção de Deus sobre essa pessoa. Graças te damos, meu Deus,
pela vida dos teus filhos aqui neste lugar, pela graça derramada sobre nós, pela unção derramada sobre nós, pela tua presença manifesta em nossas vidas nessa noite, Pai. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, derramando mais e mais e mais sobre nós. Nos dê ousadia, Pai, nos dê intrepidez, meu Deus. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Nos direciona, meu Deus. Nos capacita, Pai. Que possamos, Senhor, ser verdadeiros filhos de Deus. Que possamos, Senhor, servir ao seu exército, Senhor, sobre essa nação. Onde o Senhor colocar a planta dos nossos pés. Que o Senhor possa nos dar como herança. Que o Senhor possa, Senhor, nos direcionar naquele lugar. Que seja no nosso local de trabalho. Que seja na nossa escola. Que seja na casa dos nossos familiares. Que seja nos nossos próprios lares, meu Deus. Que possamos entrar e Satanás